Olá, pessoal, bom dia. Pessoal, aqui gravando para vocês o último vídeo nosso, né, do segundo bimestre, o último vídeo antes de nós entrarmos de férias. Por que eu tive que gravar esse vídeo? Porque a gente falou sobre a matéria de estequiometria, massa, relação de massa e molécula, moléculas e massa, né? Só que a gente não falou sobre volume, né? Como que é a estequiometria de volume? Então, assim, ó, vamos relembrar um pouquinho. A estequiometria de massa, quando eu falo massa, eu tô falando o quê? Eu tô falando em gramas, ok? Então, eu tenho que ir lá na tabela periódica, pegar a massa da tabela periódica, né, e fazer a regrinha de 3. Quando eu falo de moléculas, eu falei para você que toda vez que eu falo de moléculas, eu tô falando de 6 vezes 10 a 23, que é o valor de cada molécula, que é a constante de Avogadro. Então, como eu passei uma atividade valendo 10 pontos para vocês me entregarem, né, a semana que vem, que é o último dia de aula, então eu tô gravando um único exercício de estequiometria de volume, tá? Então, quando a gente fala de volume na estequiometria, nós estamos falando de 22,4. Por que é 22,4? Porque cada litro, segundo, né, a CNTP, segundo as condições de norma de temperatura e pressão, cada litro, né, vale 22,4, né? Então vamos lá. Aqui tá a nossa equação química e aqui a letra A vai a pergunta. A partir de 18 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, então olha aqui, ó, primeira regrinha eu ensinei para vocês, vim aqui no CO2 e vou circular ele, e ele tá em quê, gente? Ó, moléculas, então a relação dele tá de moléculas, ok. Então aí ele pergunta, qual é o volume de C4H10? Então, olha aqui, ó, ele deu o valor, né, das moléculas de CO2, a gente circulou e colocou que tá em moléculas, e ele perguntou qual que é o volume de C4H10. Então, esse C4H10 aqui, ó, ele está em volume, né? E aí, é o que ele tá procurando aqui, o volume. Ok, então eu vou começar a montar a regra de 3. Então, como o CO2, ó, ele está em moléculas e o CO2, ó, eu não tenho 4 mol de CO2, e quanto que vale cada molécula? 6 vezes 10 a 24. Então, eu vou colocar aqui, ó, olha, 4 mol que eu tenho de CO2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, que está para o C4H10, ele não está pedindo volume, então ele está em volume. Como aqui, ó, na equação química, o C4H10 eu não tenho nada, é porque eu tenho 1 mol dele. Então, cada mol vale quantos de volume que eu falei para vocês, ó? 22,4 litros. Aí, ó, ele perguntou qual é o volume de C4H10, então X para o C4H10, enquanto o CO2, ele tem 18 vezes 10 a 23 moléculas. E agora, pessoal, é só vocês fazer a regra de 3 aqui, ó. É só multiplicar cruzado. 4 vezes 6, 24 vezes 10 a 23x é igual 22,4 vezes 18. E aí, vocês vão colocar aqui direitinho, pessoal, porque eu sempre faço direto, né? Então, aqui, ó, seria 24 vezes 10 a 23x é igual, ó, 22,4 vezes, ó, o 18 aqui, ó, 18. Aí, x é igual, esse valor aqui, né, aqui tem 10 a 23, né? Que é 18 vezes 10 a 23. Então, esse 22,4 vezes 18 vai dar um valor aqui, né? Vezes 10 a 23 dividido por 24 vezes 10 a 23. Então, olha aqui, ó, eu tenho 10 a 23 em cima, tenho 10 a 23 embaixo, eu posso cortar. Então, esse valor aqui dividido por 24 é que deu 16,8 litros.
Então, pessoal, automaticamente esse exercício de volume é desse jeito aí. É só vocês colocar, né, que cada volume, cada mol, equivale a 22,4. Então, olha aqui essa letra B, ó. A partir de 44 litros de água, então aqui, ó, agora a relação já tá aqui, olha a equação química minha, ó. 5 mol de água, e a água tá o quê? Em volume, que ele falou, ó, eu tenho 44,8 litros de água. Quantos gramas de CO2 eu vou ter, ó? CO2, ele está em grama agora, tá, pessoal? Agora, ao invés dele estar em molécula, ele vai estar em gramas para mim, ok? Então, olha aqui, ó, 5 mol de água e ele tá em volume. Então, ó, 5 mol de água é igual a 4 mol de CO2. 44,8 litros de água vai ser o quê? X para o CO2. Então, multiplicando cruzado, deu 70,4 gramas de CO2. Então, pessoal, o que eu queria ensinar para vocês é automaticamente isso. Quando a gente fala em massa, então, automaticamente, nosso exercício vai estar em gramas. Quando eu falo em molécula, cada mol de molécula equivale a 6 vezes 10 a 23. É o valor de cada molécula. Então, vocês nunca podem esquecer de pegar essa quantidade de mol e multiplicar por 6 vezes 10 a 23, que é o valor de cada molécula. Quando eu falo em volume, cada volume equivale a 22,4 litros. Então, se eu tenho 4, né, e o CO2 está em volume, ou tá perguntando quanto que é o volume do CO2, então eu vou pegar esse 4 e vou multiplicar por 22,4, que é o valor de cada volume segundo a CNTP. Tá? Então, pessoal, agora é só vocês fazer mesmo, tá? Os exercícios lá que eu pedi para vocês, valendo 10 pontos atividade para entregar no dia 30, ok? Então, vamos se organizar para vocês fazer as tarefas direitinho, né? E me entregar a tarefa até o dia 30, que é o dia que a gente, né? A partir dessa data a gente já vai estar de férias, tá bom, pessoal? Então, um abraço, umas boas férias para vocês e que Deus abençoe a saúde de todos nós, né? Até o nosso retorno das nossas aulas.